Olá pessoal, bom dia. Bom, este vídeo aqui eu vou falar sobre uma obsessora no ambiente de trabalho. Então veja bem, olha, eu sempre digo o seguinte: se você não domina muito bem o assunto, então você não deve trabalhar com achismo. Olha, eu acho que a pessoa é isso, eu acho que é aquilo, então seja quem for assim, que você esteja observando, se você não domina, não tem um domínio bom do assunto, então você não deve, é o que é a minha recomendação, não trabalhe com achismo assim, fala assim, eu acho isso, eu acho aquilo, tá? Isso aqui que eu vou relatar hoje, eu já observo há mais de 10 anos, você vê, ó, vou relatar hoje, depois de mais de 10 anos que eu observo. A nossa vida, ela transcorre no lar, no ambiente de trabalho e nos lugares onde nós frequentamos. É isso, né? Essa é a nossa vida. Mais os vizinhos, onde você mora ou já morou, né? Então, se você quiser fazer um levantamento espiritual, né, das suas ligações de vidas passadas, o cenário é esse aí. O lar, o ambiente de trabalho, os lugares que você frequenta, ou já frequentou, ou lugares onde você já morou, né? E a vizinhança, na sua casa e no serviço. Tá? Então, olha, num dos livros que eu já fiz, os livros meus não foram publicados porque eu não tive essa oportunidade, né, de publicá-los. Mas eu tenho vários, falando sobre assuntos de natureza espiritual. Então não aconteceu uma oportunidade de eu publicar ou fazer um trabalho nesse sentido. Tá, mas eu tenho vários assim escritos, assim, alguns até mandei, enviei pela internet. Hoje eu não faço mais isso aí porque eu tive problemas. Num dos livros eu escrevi isso aqui, ó. Ambientes de trabalho, né, ambientes baratrosféricos. Ambiente de onde a pessoa trabalha é ambiente baratrosférico. Umbralino. Tá, são aqueles ambientes de trabalho muito perturbados. Às vezes você olha de fora uma primeira vez, você não percebe nada, mas com o passar do tempo, de preferência alguns anos, aí você começa a notar, porque aí você começa a observar obsessores, tanto intrafísicos como extrafísicos, agindo naquele lugar. Então, às vezes, você veja que eu falei aqui, ó, essa observação, isso que eu vou falar hoje aqui, eu observo há mais de 10 anos. Então, leva tempo para você mapear aquilo, o contexto. De um primeiro momento você não nota nada, está todo mundo brincando, descontraído e tal, mas com o passar do tempo, se você observa aquilo ali com o passar do tempo, você começa a notar que o ambiente é carregado, tem muito obsessor ali, o ambiente é pesadão, tá? Tem um detalhe, nessa questão do trabalho, assim, veja, que nem eu estou falando, a gente não pode generalizar, né? E não pode trabalhar com achismo. Mas tem ambiente de trabalho baratrosférico que ele é atrator daquelas energias negativas. Então, normalmente quando chega funcionário novo, eu trabalhava... Agora eu estou afastado do meu serviço, estou aguardando também a aposentadoria, mas estou afastado por motivo de doença. Tenho problema de artrose, então não estou conseguindo andar direito. Então eu estou em casa, não estou trabalhando, assim, já estou afastado. Mas durante muitos anos, assim, eu trabalhei 35 anos, assim, isso é registrado na carteira profissional. Então, olha, tem ambiente de trabalho que ele é carregado. É que nem eu falei, num primeiro momento, quem olha assim, vê todo mundo descontraído, brincando, não percebe nada, mas depois, com o passar dos anos, se você trabalha naquele local, que nem eu sou um homem muito observador, assim, dessas coisas de natureza espiritual. Com o passar dos anos, a gente começa a observar, mapear aquele contexto.
as pessoas que chegavam para trabalhar, algumas eram perturbadíssimas. Então, pra você ter uma ideia, agora há pouco eu lembrei de um caso, que se eu parar para lembrar, eu vou lembrar de muita coisa. Pelo tempo que eu trabalhei nos lugares onde eu trabalhei aí, né? Tá, imagina, eu tenho 35 anos de trabalho, então os lugares onde eu trabalhei eu lembro, às vezes eu paro, eu lembro de alguma coisa, agora há pouco eu estava dando risada. Chegou uma moça para trabalhar certa vez lá, no lugar onde eu trabalhei por último, ela estava usando uma camiseta escrito o seguinte: esta palavra aqui, ó. Então, isso aqui significa guerra em inglês, war. Então a moça chegou vestida numa camiseta, mas desse tamanho assim, com letras garrafais, não era letrinha assim, era letra mesmo assim, aquelas letronas, garrafal escrito war. Quando eu olhei assim, porque as palavras escritas ou faladas, elas têm um significado, você está entendendo? São coisas muito sutis. Quando eu olhei ali, eu já fiquei com o pé atrás, né? A pessoa está usando uma camiseta escrito guerra. Então, veja, a funcionária nova, recém-chegada lá no ambiente de trabalho. Então ela chegou assim, com a camiseta escrito war. Eu já fiquei antenado, eu falei, olha, eu vou ter que tomar cuidado com essa aí, né? Então o ambiente, inclusive lá no próprio ambiente o pessoal brinca. Falando, nossa, isso aqui está parecendo uma curva de rio. Quer dizer, curva de rio só parece só graveto, aquelas coisas, sabe, mato, sabe? Quer dizer, assim, querendo dizer que ali só chega coisa ruim, né? Lá no próprio serviço mesmo o pessoal brincava, né? Falando assim, isso aqui parece curva de rio. Curva de rio só parece só coisa ruim. Pedaço de graveto, aquelas, sabe? Cascabulha, aqueles cascalhos, aquelas... Né? O próprio pessoal do serviço dizia isso aí. Isso aqui parece curva de rio. Então, a gente nunca pode generalizar, mas a maioria... tem coisa que eu não posso falar, neste momento aqui. Mas o ambiente... eu trabalhei em lugares perturbadíssimos. Então é assim, se você tem percepção, se você é projetor consciente ou clarividente, clareaudiente, obviamente que nem eu falei, num primeiro momento você não vai conseguir mapear um contexto. Mas com o passar dos anos, aí aquilo vai clareando, né? Você vai tendo uma visão mais ampla daquele contexto onde você convive ali com aquelas pessoas, seja no lar, no ambiente de trabalho, ou nos lugares onde você frequenta, ou vizinhos. Não tem como. Se você é projetor consciente ou clarividente, com o tempo você descobre. Então veja bem, olha, vou falar de uma obsessora que tinha no ambiente de trabalho. Eu observei isso aqui durante mais de 10 anos. Se você está enxergando aquilo ali, fica um pouco mais fácil de você conduzir. Não é fácil, mas fica mais, assim, melhor para você conduzir aquilo ali. Se você não conhece, você explode rápido com aquela pessoa. Mas você sabendo, se você está enxergando aquela situação, você consegue se conduzir melhor ali, sem explodir, que é muito difícil. Assim, o convívio. Porque esses problemas são tudo coisa de outras vidas. Dificuldade no serviço, no lar. Assim, é que nem eu falei, a pessoa não pode trabalhar com achismo. Olha, eu acho que é isso. Pô, essa pessoa só fica me atormentando, eu acho que não sei o que a gente foi inimigo no passado. Então a pessoa tem que ter um grau assim, de certeza assim, bom. Então, o grau de certeza tem que ser bom. A pessoa não pode ficar meio na dúvida. Se ficou em dúvida, esqueça. Se você está em dúvida sobre a sua pesquisa, se você está pesquisando um contexto e você está em dúvida, então nem fale nada. Tem que ter um bom grau de certeza. Né? Um grau elevado de certeza, assim. Então eu vou falar aqui de uma obsessora no ambiente de trabalho. Durante muitos anos, mais de 10 anos.
Olha, por mais que você tenha sensibilidade, às vezes você não percebe aquilo de momento. As coisas de momento, tem algumas coisas. Às vezes que leva um tempo para dar aquela luz assim. Sempre que chegava no inverno, os meus calcanhares apresentavam uns rachões. Aquilo, quem tem isso assim, de rachar o calcanhar, nunca tinha acontecido aquilo comigo, mas começou a aparecer aquilo, principalmente no inverno, rachar os meus calcanhares. Assim, eram uns buracos desse tamanho, assim, uns rachões, de 1 centímetro, 2 centímetros, aquilo doía demais, na hora de calçar o sapato. E as mãos, os dedos, começavam a aparecer rachões também, próximo às unhas, nos dedos, em alguns dedos. Aquilo doía, incomodava, né, demais assim. Um dado dia eu comecei a perceber aquilo, eu comecei a notar aquilo, porque aquilo passou a ser recorrente. Eu comecei a notar assim, todo ano, assim, principalmente no inverno, começavam a aparecer os rachões nos calcanhares e os rachões nos dedos, assim. E aquilo incomodava, porque era dolorido demais, né? Doía demais assim e tal, né? E eu vivia uma vida muito corrida, muito sofrida, corrida, debaixo de estresse, o pessoal me cobrando as coisas, era terrível. Muito desgastante, e eu me afastei agora do serviço, já numa situação precária de saúde, né? Muito complicado. A minha saúde foi lá embaixo, né? Mas enfim, saí vivo. Então saíam aqueles rachões nos dedos, aquelas rachaduras nos dedos das mãos e nos calcanhares. Aí eu comecei a observar, porque eu sou clarividente, e eu comecei a notar a moça. Uma vez eu notei ela me atacando frontalmente, uma noite que estava com uma perturbação muito tremenda, ela estava no meio da perturbação. Havia uma perturbação muito grande, aqui na base física mesmo. Havia uma perturbação muito grande, espiritual. Eu estava sendo muito atacado, e ela estava no meio. Ela estava próxima de mim me atacando, fazendo assim. Cada vez que ela raspava a mão, vinha um tipo de um dardo em cima de mim. Agora, se isso é recorrente, frequente, com frequência, começa a aparecer problemas no seu corpo físico. Doenças, manchas, dores, que você não sabe de onde vem. E eu via, ela estava no meio da galera assim, fazendo assim, ó. Cada vez que ela raspava a mão na minha direção, vinha um tipo de um dardo assim, em cima de mim, e me acertava aquilo, como se fosse uma agulhada. Ela estava de pé assim, mandando aquelas... Cada vez que ela raspava a mão assim, e eu vendo através da clarividência. Agora tem um detalhe. Às vezes, a pessoa age assim extrafisicamente, mas durante o dia a dia normal, assim, a rotina normal da vida, a pessoa não tem consciência disso. Ela não sabe que ela faz isso, que ela ataca o colega de trabalho quando está projetada, assim, nos momentos de sono. Porque isso acontece quando a pessoa dorme. A pessoa se liberta do corpo físico e vai obsidiar os seus desafetos de outras vidas passadas, inimigos de vidas passadas, assim, desafetos de vidas passadas. Isso é muito comum. Mas eu como eu lido com isso há décadas, assim, eu vi aquilo ali e falei, olha o que tá, né? E ela... Aí eu passei a notar que esses rachões nos dedos das mãos e nos calcanhares era ela que fazia. Eu notava ela mexia com as mãos assim, fazendo um tipo de uma magia. Quando eu via ela projetada, ela mexia as mãos na minha direção, e aquilo provocava as coisas, as rachaduras nos dedos. Então, agora, às vezes a pessoa não sabe que ela faz isso. Ela não, assim... Porque no serviço nós somos obrigados a conviver forçosamente, mesmo que a gente tenha antipatia por outras pessoas. Entende? Porque não existe só também momentos ruins na convivência. Tem momentos de brincadeiras e tudo mais.
Mas a gente sabe que a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente enxergar isso, a gente sabe que a gente precisa tomar cuidado com aquela pessoa. Ou com aquelas pessoas no ambiente de trabalho. Ou no lar, você tem que pisar em ovos, né? Tá? Então, às vezes a pessoa faz isso, mas ela não sabe. Na vida diária, assim, na vida humana diária, ela não sabe que ela... Outras pessoas até observavam aquela que tinha uma animosidade ali entre eu e ela. Ou às vezes entre eu e outras pessoas. Gente de fora daquele contexto, às vezes observa aquilo ali. Com o passar do tempo, passa a observar aquilo ali. Fala, olha, sabe que existe uma animosidade ali, uma situação ali, desagradável ali entre aquelas pessoas ali. E às vezes pode até passar a explorar aquilo ali. Ficar jogando um contra o outro, coisa do tipo. Agora, às vezes, a pessoa que faz essas magias estando projetada, às vezes faz isso durante a vigília física ordinária também. Durante o dia a dia mesmo. Às vezes a pessoa que mexe com esse tipo de mandinga aí, de magia, bruxaria, do mal. Do mal. Então, às vezes a pessoa mexe com isso daí. Eu mesmo fiquei com uma séria desconfiança no caso dessa daí. Teve outras, tem muitas outras coisas assim no convívio, mas eu estou me referindo a uma especificamente. Mas como o ambiente era muito carregado, havia muita obsessão, muita perturbação espiritual, assim, tanto intrafísica como extrafísica. Porque, que nem eu falo, às vezes quando a pessoa dorme, ela sai do corpo e vai obsidiar os desafetos, os inimigos de vidas passadas, aqueles que foram problemas em vidas passadas. Né? Tá? Geralmente, que nem eu falei, olha, se a pessoa trabalha ali um pouquinho tempo num lugar e vai embora, provavelmente aquilo não tenha... Trabalha questão de meses, ali, dias ou meses em algum lugar, ou pouco tempo num lugar. Isso é porque tem gente que trabalha em muitos lugares, né? Não tem parada, assim, trabalha um tempo, 6 meses num lugar, 2 meses em outro, isso é muito rotativo, assim, então difícil fazer um mapeamento de uma pessoa assim, ou notar alguma coisa, mas quando a pessoa trabalha muito tempo num lugar, mais de 10 anos principalmente, 5 anos, 10 anos num lugar só, principalmente acima de 10 anos, num lugar só, aí com o passar do tempo, se a pessoa tiver alguma parapercepção, né, clarividência, projeção consciente, no dia a dia a pessoa percebe as coisas. Os vínculos das vidas passadas. Então, às vezes, uma pessoa que é pesquisadora pode pensar assim, mas, puxa, mas eu não vou projetado no umbral, eu queria tanto lá ver os obsessores e tal. Você vê o obsessor no dia a dia seu, não precisa ir lá no umbral. Os obsessores têm os obsessores intrafísicos. Com o passar do tempo, você vai começar a observar os extrafísicos também, né? Então, não precisa exatamente ir lá no umbral para ver um obsessor. Você vê no dia a dia. Então, olha, as circunstâncias da vida tendem a agravar aquele relacionamento. Então, se você percebe, se você é espiritualizado, você tem que ficar sempre atento. Porque um descuido, uma palavra mal colocada pode colocar tudo a perder ali. Né? É que nem eu disse aqui, ó, as circunstâncias da vida tendem a agravar aquele convívio. Né? Então, sabendo o que está acontecendo, fica mais fácil de você se conduzir no processo. Tá? Então, com o passar do tempo, assim, que nem eu falei, você passa a observar o modus operandi daquela obsessora ou do obsessor que você tem. Se você consegue fazer essa observação com um bom grau de certeza e precisão. Então, você, pelo modus operandi, que às vezes o obsessor ou a obsessora tem algumas maneiras de agir. Tá? Então, olha, curiosamente, aqui recentemente começaram a aparecer algumas manchas nos meus dedos de novo. Só que não eram rachões, começaram a aparecer algumas manchas. Ó, tá vendo aqui, ó? Saiu de dentro para fora. Neste aqui, ó, no polegar, isso aqui já está secando. Porque eu também ando tomando os remédios aí para artrose,
anti-inflamatório, mas são muito doloridos. Esse daqui que saiu agora, acho que é anteontem, ó, nesse dedo aqui, ó, neste dedo aqui da mão, ó, dedo anelar, começaram a sair assim uns pontos vermelhos, arroxeados, assim, do nada. Tinha saído aqui, quando saiu esses dias atrás, a questão de uns 15, 20 dias atrás, saiu no polegar, tipo assim um olho de peixe. Como aquela obsessora do serviço já tinha esse modus operandi de atacar os dedos e os pés, eu não vi dessa vez, não vi ela assim. Só senti os negócios aparecer na mão aqui. Eu falei, quando apareceu esse primeiro ponto vermelho aqui, dolorido, eu falei, eu já desconfiei que fosse ela. Mas aí eu falei, vamos esperar um pouquinho. Aí quando foi, acho que anteontem, apareceu nesse outro dedo aqui, ó. Que é um ponto vermelho, ó, um ponto arroxeado, vermelhado, assim, arroxeado, meio roxo. E é dolorido, é como se fosse um olho de peixe, aqueles que saem no pé, quando a gente usa calçado muito apertado. Entende? Então você veja só, eu até marquei ali, ó, obsessão crônica. Às vezes aquilo é crônico. Entende? Por sorte, que eu falei, agora eu me separei daquele ambiente de trabalho onde eu estava até bem pouco tempo atrás aqui, e não vou voltar mais lá, né? Em decorrência dessa doença que eu tenho, foi se agravando a artrose, né? E eu estou com muita dificuldade para andar. Então, foi a sorte eu ter assim, porque com o passar do tempo, a questão é que não é só um obsessor ou uma obsessora, porque por trás disso vem muita obsessão extrafísica também, né? Um ambiente carregado, né? Espiritual carregado assim. Eu já trabalhava lá há mais de muito tempo, quase 20 anos. Então, o organismo da gente não é de ferro, com o tempo começa a apresentar doenças e a saúde da gente começa a se agravar, né? Tá? Mas veja bem, você observe bem, eu estou falando isso daqui, que eventualmente pode alguém ter um estilo de vida, ter passado por uma circunstância semelhante durante um tempo prolongado, né? Trabalhar muito tempo num lugar só e ter conseguido fazer algum tipo de observação espiritual nesse sentido, no relacionamento interpessoal dos outros colegas de trabalho, porque, que nem eu falei, os vínculos pretéritos, né, de retrovidas estão no ambiente de trabalho, no lar e nos lugares onde a gente frequenta no dia a dia. Aquilo a nossa programação existencial é isso, tá certo? Tá, então os vínculos pretéritos de vidas passadas estão nesses ambientes aí, onde a gente convive diariamente. Tá, mas eu falei disso daqui assim, porque pode acontecer que talvez isso sirva de alguma dica assim, para alguém que não passou por um ambiente de trabalho, algum lugar assim, que é onde ela permaneceu muito tempo e ela não conseguiu analisar aquilo ali. Tá? Aquela situação ali. Tá? Então, ou outros que porventura estejam vivendo em algum ambiente semelhante, alguma coisa nesse sentido. Tá? Aí a pessoa consegue ir mapeando, identificando, e que nem eu falei, se você sabe o que está acontecendo, se torna mais fácil de você se conduzir naquele contexto ali, no ambiente de trabalho, no lar, ou outro qualquer. Nesse caso aqui, mas eu já fiz muitas identificações de obsessão, muitas. E que nem eu falo assim, cada surpresa que a gente tem, quando você acha que está acabando aquilo, aparece outra novidade. Então, enquanto a gente está vivo, sempre está surgindo coisa nova, assim, no sentido espiritual da coisa. Você está entendendo? Eu estou com 62 anos, de vez em quando aparece alguma novidade aí. Putz, merda. Aí aparece aí, alguém abre a caixa de Pandora, né? Não sei se você já ouviu falar. Quando abre a caixa de Pandora, assim, liberta os demônios, né? Puta, né? Então, quando você pensa que aquilo vai acalmando, assim, daqui a pouco alguém abre a caixa de Pandora para libertar os demônios. Aí aparece outra novidade.
Mas é isso aí, pessoal. Bom dia.